Oi, gente! Oi, pessoal! Nós estamos aqui para gravar mais um Casados para Sempre. É isso aí, pessoal. A gente colocou no Facebook pedindo algumas sugestões de temas pro nosso vídeo de gravados para sempre. Isso vai pros erros de cena. Vai, mete o pau. Oi, gente! Oi, pessoal! Hoje nós vamos gravar mais um Casados para Sempre. É isso aí, pessoal. A gente colocou no Facebook pedindo alguns temas de sugestões pra gente gravar. E hoje a gente vai estar falando sobre a vida financeira. Como controlar, como cuidar da vida financeira do casal. Isso é um assunto bem polêmico e bem problemático. Diante de vários anos que a gente está junto e vários casais que a gente tem de amigos, isso é meio que um problema meio quase que geral, assim, que as pessoas sempre reclamam, né, amor? Porque, assim, dinheiro... na verdade, dinheiro não é problema, a falta dele é problema e a maioria das pessoas sempre tem algum probleminha, assim, financeiro, mas enfim... A gente vai falar pra vocês como que a gente lida com isso e dar algumas dicas assim que a gente já recebeu na vida, também compartilhar algumas coisas que a gente já se deu mal e que não deve se fazer, enfim. É isso aí. Bom, eu vou começar contando pra vocês a primeira lição que a gente teve da nossa vida financeira antes mesmo da gente casar. A gente namorou muito tempo antes de casar e o tempo que a gente ficou noivo, assim, preparando nosso casamento, foi meio que um test drive, né, amor? Que a gente tinha que comprar as coisas do apartamento, pagar o apartamento, a festa. Então a gente já começou a lidar com essa situação, então foi um bom treino, assim, né? Mas assim, se eu fosse deixar um conselho aqui máximo pra vocês, seria um conselho que a gente recebeu no nosso curso de casados, que a gente não teve um curso de casados. Os pastores que fizeram o nosso casamento, eles fizeram um café com a gente na casa deles, super gostoso, assim. Aliás, não sei se eles nos assistem. Beijo, Gustavo. Beijo, Eliana. E foi muito legal, foi uma conversa bem, assim, descontraída e eles compartilharam várias coisas, afinal eles têm anos de experiência de casamento, né? E uma coisa que eles falaram pra gente foi o seguinte: não existe meu dinheiro, não existe dinheiro do Leandro, existe o nosso dinheiro. Isso não importa se eu ganho X, ou se ele ganha X e Y, ou se eu ganho X e Y e ele ganha X, não interessa. O dinheiro é nosso e todas as contas são nossas. Então o Leandro vai comentar com vocês como que a gente faz, assim, um pouco na prática, essa questão, assim, de organizar o que a gente gasta, como fazer tal coisa, enfim. Ele vai contar pra vocês de uma parte mais, assim, burocrática, vamos dizer assim. Pessoal, assim, igual a Nádia falou, a gente controla o dinheiro nosso, né? Então a gente não tem, ela não tem as contas dela, ela não tem as dívidas dela separadas das minhas, é a dívida do casal. Então, para controlar isso, eu tenho uma planilha onde eu lanço todas as despesas lá fixas que a gente tem no mês, água, luz, telefone, financiamento do apartamento, esse tipo de coisa. E aí, conforme a gente vai lançando lá, a gente sabe o que a gente pode gastar no próximo mês ou se comprometer nos próximos meses, né? Tirando aquela parte fixa, já que a gente sabe que é a nossa despesa fixa, que é todo mês a gente sabe que tem, né? Então, para a gente ter um controle melhor, a gente faz através dessa planilha. Aí todo o dinheiro que a gente recebe, normalmente a gente acaba unificando, ou na minha conta, ou às vezes até na conta da Nádia, para a gente fazer os pagamentos das contas e tudo mais. E tudo que a gente vai fazer, a gente conversa um com o outro. Então, assim, sempre que a gente vai comprar alguma coisa, a gente não coisas pequenas, né? Coisas pequenas do dia a dia, às vezes a gente acaba comprando, sem falar um pro outro, às vezes... A Nádia sai... Mas a gente acaba comentando depois, né? Precisa. Às vezes a Nádia vai no centro, acha alguma pechincha lá, de alguma coisa, ela acaba comprando, assim, depois ela me fala. Mas, assim, coisas maiores, que requer um investimento maior, a gente conversa antes, a gente vê se a gente vai ter capacidade mesmo de comprar aquilo e tudo mais pra gente se programar. Dessa forma, igual a Nádia falou, desde o nosso casamento a gente já tem feito assim. Então, assim, quando a gente se juntou pra casar... A maioria das coisas foi eu e ela que pagou. Acho que 90% das coisas. Ou mais. A gente que pagou, buffet e tudo mais. E com isso a gente já foi se educando. A gente tinha aquelas despesas que a gente tinha que pagar todo mês ali e tal, e a gente controlava tudo junto. Então, por mais que a gente morava separado e cada um tinha suas despesas ali, no final do mês a gente juntava tudo e pagava tudo junto. Então a gente já foi criando esse hábito. Falar que isso resolve 100% do problema da vida de vocês nunca mais vão ter problema financeiro ou esse tipo de coisa,
Não. Não tem nada a ver. A gente tá falando uma forma de controlar. A gente também passa por momentos difíceis. Sim. A gente tem mês que tá apertado, tem mês que a gente tem que segurar uma coisa ou outra. Mas é justamente você sabendo o que a sua esposa deve e ela sabendo o que você deve, ou seja, vocês tendo uma dívida em comum, vocês podem também ter alternativas de ter como fazer, né? Como fazer estratégias. Por exemplo, o mês que a gente sabe que a gente está um pouco mais apertado, a Nádia já sabe que é complicado a gente fazer alguma coisa fora, almoçar várias vezes fora, ou acabar jantando fora, comendo coisa fora, porque é uma dívida que um gasto que é... bem supérfluo, assim. Supérfluo. Então é aquele mês que a gente dá uma segurada, amor, esse mês não dá, mês que vem a gente faz. Então assim, fica muito mais fácil quando os dois sabem a real situação do casal. Sim. Diferente de se eu tivesse que pagar parte das contas em casa, ela tivesse outra parte. Daí ela acha que... pra mim tá de boa. Pra ela tá de boa e às vezes eu tô apertado ali na minha parte. Então é complicado. Como você vai lidar só que assim, isso? não é nem a sua parte. Na verdade, vamos supor, a maior parte das coisas é débito na conta dele, mas não são contas dele. Às vezes é nosso telefone, todas as coisas são nossas. Eu acho que até a despesa pessoal mesmo, é que eu sei que também tem muitas mulheres e até homens que reclamam pela falta de privacidade. Tipo assim, eu não posso... O que vocês podem fazer é o que a gente fez, né, amor? Fora coisas grandes, por exemplo, eu vou comprar uma câmera, é R$1.000, então isso é uma coisa que a gente compartilha. Mas, por exemplo, olhando que é uma coisinha aqui, sei lá, ele vai tomar uma cerveja com os amigos dele, alguma coisa. Vocês têm que separar um valor X por mês. Você gasta tanto, não importa, eu não quero saber o que é, e eu também não, mas é nosso dinheiro. A não ser que assim, se tiver um problema, né, amor? Tipo assim, nossa, a gente tá muito apertado, então a gente não vai ter o nosso dinheirinho das nossas coisinhas. Então, se vocês se incomodam muito em compartilhar, porque tem pessoas que não gostam, né? Então, deixa assim, não, eu quero, duzentão, tipo, R$200 é meu pra eu gastar com o que eu quiser, sem ter que dar satisfação. E o Leandro também, até mesmo assim, pra poder dar presente um pro outro, essas coisas, né? Mas a grande lição que a gente aprendeu, assim, e que a gente gostaria de falar pra vocês é com relação a isso, assim, acho que até antes de casar mesmo, vocês têm que entender que a partir do momento que vocês estão juntos, a dívida é de vocês dois. Então, assim, a dívida que eu digo, assim, as contas fixas do mês, tudo aquilo que pesa mesmo no orçamento, né? Então, lógico que, por exemplo, agora, nesse ano, que as coisas estão um pouco mais difíceis, às vezes acaba cortando uma coisa ou outra, a gente faz isso também, é normal. Só que, assim, fica até mais fácil de você investir, de você fazer as coisas, sabendo o que os dois pensam e o que os dois têm de realidade ali no dia a dia. Então, assim, graças a Deus, eu e a Ana, a gente conseguiu muita coisa já com isso. A gente já tem nosso apartamento quase pago aqui praticamente, a gente já está comprando um novo apartamento. A gente tem o carro que a gente vem pagando sempre, a gente está sempre trocando de carro, sempre com carro bom. E a gente tem conseguido fazer as coisas dessa forma. E assim também, gente, esse vídeo não é um vídeo de educação financeira, mas assim, algumas dicas que a gente puder compartilhar seria no seguinte sentido. O Leandro falou assim, nosso carro que a gente tá pagando e tal. Eu sei que assim, todo mundo, tem pessoas mais, outras menos, são mais consumistas. Todo mundo quer ter as coisas, né? A gente quer ter uma casa boa, a gente quer ter um carro bom e tal. Só que eu acho que é importante, acima de tudo, a gente priorizar as coisas, as suas prioridades. Então assim, eu e o Leandro, nós sempre tivemos a prioridade de não morar de aluguel. A gente tinha medo, mas não é uma questão tipo assim, não de arrogância, é medo. Porque assim, rico pode morar de aluguel, né? Pobre não, porque é muito dinheiro um aluguel, sabe? Então a gente falou assim, não, vamos tentar comprar um apartamento. Então isso era a nossa prioridade. Aí conforme a gente, teve apartamento e tal, a gente pôde ter diversão, outras coisas assim. Então eu acho que é importante o casal, gente, a gente tem que ser uma dupla. A gente não pode ser competitivo, a gente tem que ter o mesmo objetivo. Então a gente vai entrar num acordo, que nem eu e o Leandro. Às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas, né, amor? Sair bastante aqui em Maringá porque a gente gosta de viajar. Então, assim, às vezes tem pessoas que veem assim, nossa, vocês viajam mais de uma vez por ano, tal. Só que, gente, a gente passa finais e finais de semana dentro de casa, tipo, fazendo gordice só nós dois, ou alguma coisa com um casal de amigos que é mais barato. Então é isso que vocês têm que conversar, porque às vezes a vida vai indo, né, e vocês não conversam. Então, senta, conversa, o que a gente gosta mesmo de fazer? Não, a gente gosta de pegar balada, eu não gosto muito de viajar, eu gosto de pegar balada. Então, beleza, vocês separam dinheiro pra isso, eu vou pegar balada. Ou tipo assim, não, a gente gosta de sair pra comer bem, todo final de semana a gente tem que jantar fora. Então assim, vocês têm que ter uma coisa certa, que a gente não pode fazer tudo, a gente não pode ter tudo o que quer.
e fazer as coisas planejado, que nem, por exemplo, eu quero trocar de carro. Gente, calma, sejam pacientes. Por exemplo, a gente vê às vezes amigos assim se dando mal mesmo, porque entra num financiamento enorme de carro, paga quase 3 carros no final. E uma coisa que a gente conseguiu fazer em um momento da vida foi no nosso segundo ou terceiro carro, amor, se a gente namorava ainda. No segundo carro. Segundo, né? A gente terminou de pagar o financiamento, então a gente já tava com o carro quitado. A gente vendeu aquele carro e deu um lance numa carta de crédito, porque, gente, consórcio é vida. Porque, assim, a diferença... Gente, faça a simulação em qualquer lugar. A diferença que um financiamento para um consórcio faz é muita coisa. E nessas coisinhas também vocês vão, entendeu? Junta num objetivo, agarra vocês dois e fala, não, a gente precisa trocar de carro. Então a gente vai planejar como a gente vai fazer da melhor forma. Ou, né, a gente precisa comprar a nossa casa própria. Gente, foca. Que eu acho que assim, não é fácil, não tô falando que é fácil. Principalmente quem já tá casado e já tá às vezes morando de aluguel e tá muito difícil, né? Mas, gente, pensa, às vezes é uma coisa pequena, não é aquilo que vocês querem. Que nem quando a gente comprou aqui, a gente até achou que ia morar aqui pra sempre, né, amor? Mas assim, a gente nunca falou assim, nossa, o sonho da minha vida é morar num apartamento de 44 metros com 2 quartos. Mas era o que tinha, então a gente ficou feliz em ter. E assim a gente vai evoluindo. Então, acho que a coisa mais importante, gente, é a comunicação, né, amor? Sempre a comunicação. E assim, essa parte que eu falei até de competitividade, às vezes acontece com o casal assim, sobre os gastos pessoais de cada um. Tipo, nossa, o Leandro comprou uma blusa assim, pagou R$200. Eu vou comprar, não sei o quê. Eu acho assim, se vocês veem que os dois têm as suas necessidades, cada um gasta com uma coisa que gosta. Eu não gosto de gastar com as coisas da moto dele, eu gosto de gastar com roupa, alguma coisa assim. Então, assim, sempre se comuniquem. Nossa, amor, eu tô precisando comprar umas roupas. Às vezes, ele cuida mais, assim, dessa parte da planilha. Eu até prefiro, que ele não tem muita preocupação. Às vezes ele fala assim, amor, esse mês não dá. Mês que vem ou no outro. Então tenha paciência e tal. Aí ele também não pode ir lá e, tipo, enquanto isso, ir lá e comprar um negócio caro, sendo que eu falei que eu tava precisando de alguma coisa. Então, conversem, dividam, sabe? Não, mês que vem a gente... Meu, parece muito pobre isso, mas a gente fala. Às vezes a gente fala assim, nossa, a gente tá precisando de calça jeans. Então, mês que vem a gente vai comprar uma calça jeans pra cada. E é assim que a gente vai fazendo, né, amor? E a gente vai fazendo dessa forma e, tipo, dá tudo certo. Então, assim, gente, não existe fórmula. A nossa vida não é perfeita financeira. De vez em quando a gente dá umas escorregadas. Mas, assim, eu acho esse caminho que a gente tá tentando fazer certo, se a gente conseguir colocar em prática. E vocês também, eu acho que tem tudo pra dar certo, né? É isso aí. Então tá, gente. É isso, então. Espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma. E a gente vai finalizar o vídeo mandando um beijinho pra quem comentou lá. Até mesmo que se a gente não falou sobre o assunto, só pra mandar um beijo pra vocês que comentaram no nosso post. É isso aí. Vandécia Oliveira. Beijo, Vandécia. Beijo, Vandécia. Débora e Andréia. Beijo, Débora. Um abraço, Beijão. André. Renata Cristina. Beijo, Renata. Beijo, Renata. A Meire Ellen. Beijo, Meire. Beijo, Meire. A Laís Romanek. Beijo, Laís. Beijo, Laís. A Carolina Pupim. Beijo, Carolina. Beijo, Carolina. A Juliana Bueno. Beijo, Ju. A Aline Boaventura. Beijo, Aline. Beijão, Aline. E o Éder Dias. Um abraço, Éder. Abração, Éder. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal, por favorzinho, se você não é inscrito ainda, tá? Tchau, É isso aí, fiquem com pessoal. Deus. Beijão, tchau, tchau. Até a próxima.